Eu queria falar com você hoje, mais uma vez, a respeito de oração. E o tema dessa palavra é oração com propósito. Orar é a disciplina mais importante da nossa vida cristã, porque é a oportunidade que nós temos de abrir o nosso coração para Deus. E também, não só isso, gente, é a gente abrir o nosso coração para nós mesmos. É tentar entender o que vai no nosso coração, as coisas que, os nossos sentimentos, as nossas frustrações, as nossas ansiedades. Quando a gente abre a boca para orar, a gente coloca para fora aquilo que o nosso coração está sentindo, que às vezes a gente não percebe. Então, orar é uma necessidade diária. Não tem como a gente conhecer a Deus sem que a gente gaste tempo em oração. Agora, é claro que cada um de nós aqui já passou por momentos em sentir que a sua oração não está sendo respondida. Não é verdade? Não tem gente aqui que talvez esteja orando há anos a respeito de alguma coisa e não vê a sua oração respondida? E muitas vezes a gente fica pensando, o porquê que Deus não responde? Faz sentido? Não acontece com você? Puxa vida, eu estou orando tanto tempo e Deus não me responde. Por que Deus não responde? Muitas vezes, Deus não está respondendo, não é porque Ele não te ouviu, não é porque você não merece, não é porque não seja bom para você, simplesmente porque não é o tempo de Deus para você. Eu queria mostrar para você aqui, baseado no texto que nós vamos estudar hoje, como Deus liga o seu propósito ao desejo do nosso coração. Como aquilo que nós pedimos a Deus pode ser sincronizado com o propósito de Deus para nós, para a sua igreja e para toda a humanidade. Quando a gente entende essa chave, essa verdade bíblica, as nossas orações passam a fazer mais sentido para nós. A gente começa a orar de uma maneira diferente e a ter a expectativa daquilo que Deus vai fazer de uma maneira diferente também. A gente vê lá em Mateus capítulo 9, verso 38, o que diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é um texto enigmático para mim, porque como que eu vou orar para Deus fazer alguma coisa que Ele já quer? Não parece engraçado? Parece estranho? Vou ler de novo. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O contexto aqui é que Jesus está olhando os campos e fala para os discípulos, olha, a seara está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, tem muito trabalho para fazer, mas tem pouca gente para fazer esse trabalho. Por que vocês não oram pedindo a Deus que mande trabalhadores? Na verdade, quando Jesus propõe essa oração para os seus discípulos, no fundo, os próprios discípulos se tornariam a resposta da sua própria oração. Porque eles se tornariam aqueles que seriam ceifeiros. Então Deus nos chama para sermos colaboradores com Ele. Você consegue entender o privilégio que nós temos? Quando nós oramos a Deus, nós fazemos o papel de colaboradores com Deus no propósito que Ele tem para coisas que a gente nem entendeu ainda. Quando eu oro em favor de alguém, muitas vezes Deus vai usar a minha própria vida para suprir aquela necessidade daquela pessoa pela qual eu estou orando. Quando eu oro pelo meu país, por exemplo, como a gente tem feito frequentemente nesses últimos meses e semanas, Deus pode levantar a cada um de nós, a mim mesmo, como resposta para a necessidade do meu país. Quando eu oro pela minha igreja, Deus pode me levantar como resposta para a necessidade da minha igreja. Eu sou muito grato a Deus porque eu tenho visto assim, pessoas aqui na própria igreja sendo voluntários, se levantando, falando assim, eu quero ajudar, eu quero fazer isso, eu posso fazer tal coisa. Alguém viu uma necessidade, orou a Deus e Deus o levantou como a própria resposta para aquela necessidade. Então nós somos pessoas que somos parceiros de Deus na oração. Quando nós oramos por algo que está no coração de Deus, Deus tem prazer em responder. Um outro texto que eu queria compartilhar com vocês está em 1 Coríntios 3, capítulo 9, verso 9, diz assim: porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, nós fomos chamados para colaborar com Deus no propósito de Deus para nós. E por último, eu quero ler com você Tiago, capítulo 4, verso 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Esse é um dos motivos pelos quais a nossa oração muitas vezes não é respondida. Porque muitas vezes a gente ora simplesmente para suprir uma necessidade egoísta da nossa parte.
uma necessidade ou alguma coisa que nós queremos que não vai trazer benefício nem para mim e nem para aqueles que estão ao meu lado, porque está fora da vontade de Deus. É simplesmente uma oração egoísta. E esse tipo de oração, Deus não responde. Então, quando a gente olha para a oração, a gente tem que se lembrar que muitas vezes a oração não para em nós. O resultado da nossa oração não fica em nós. Ele abrange outras pessoas, alcança outras pessoas. E para falar especificamente sobre isso, eu quero ler com você então Lucas capítulo 1, a partir do verso 15. Vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui? A gente vê aqui um sacerdote chamado Zacarias, e a sua mulher era uma das filhas de Arão. Tanto Zacarias quanto a sua esposa, Isabel, eram da descendência de Arão. E ele era um sacerdote que trabalhava no templo. Um sacerdote é alguém que intercede a Deus pelo povo. O sacerdote é aquele que leva as demandas do povo até Deus. É aquele que leva o sacrifício e apresenta os sacrifícios diante de Deus em favor do povo. Então, a gente vê aqui que tanto Zacarias quanto Isabel eram pessoas, no mínimo, religiosas, envolvidas com a prática da religião judaica ali em Israel. Eles tinham um trabalho levítico, eles tinham um trabalho cuja responsabilidade era de levar os sacrifícios do povo até Deus. Eram pessoas que, aos olhos do povo, eram pessoas importantes, pessoas boas, vistas como pessoas boas. E aqui o testemunho que a gente tem a respeito deles é que eles eram justos diante de Deus. Justos diante de Deus, eles andavam direitinho. E eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O que isso quer dizer? Que tanto na questão moral, ou seja, na obediência dos mandamentos de Deus, eles eram irrepreensíveis. Mas também nos preceitos, ou seja, na maneira como eles trabalhavam, no dia a dia do trabalho de Zacarias, ele era excelente, ele fazia tudo direitinho. Mas o texto diz que, apesar disso, eles não tinham filhos. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã é o seguinte, que coisas ruins acontecem para pessoas boas. Zacarias e Isabel estavam no topo das pessoas consideradas pessoas dignas de receber uma bênção. Mas ela, além de ser estéril, eles já estavam velhos. Ou seja, mesmo que ela não tivesse problema da esterilidade, ainda assim, por causa da sua idade, ela não tinha mais capacidade de ser mãe. Então, a impossibilidade na vida daquele casal estava no nível hard, no nível 10. Não é verdade? Agora, pensa comigo o seguinte, imagina que alguém que não tem filhos naquele contexto, era alguém que era olhado pelas pessoas como alguém que devia ter algum problema. Eles falavam assim, não, Zacarias e Isabel eram pessoas retas, justas, irrepreensíveis, mas a gente não sabe, né? Deve ter alguma coisa escondida lá na vida deles que a gente não sabe, porque, afinal de contas, por que eles não têm filhos? Por que Deus não abençoou esse casal com filhos? Deve ter alguma coisa errada. E a gente sabe disso por quê? Porque no Salmo 127, 3-5, diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Ou seja, o conceito das pessoas era o seguinte, filho é bênção de Deus. Quanto mais você tiver, mais abençoado você é. Mais você está bem na fita com Deus. Então, para eles, embora eles fossem irrepreensíveis, existia um preconceito, existia um peso da sociedade contra eles. Eles se sentiam aquém, eles se sentiam fracassados. Mas, ainda assim, o texto diz que eles eram irrepreensíveis. Ou seja, eles eram pessoas que continuavam amando a Deus, cumprindo o seu propósito, fazendo aquilo que Deus havia chamado eles para fazer, apesar de não terem sido abençoados com o filho. E isso é muito importante da gente se lembrar.
Como é que a gente lida com a não resposta de Deus? Ou como é que a gente lida com o não de Deus? Muitas vezes a gente diz assim, não, fé é crer que Deus vai fazer alguma coisa. Você tem fé para crer no milagre? A pessoa fala, não, tenho fé. Mas muitas vezes a nossa fé, ela é evidenciada não no fato de eu crer que Deus vai fazer. A minha fé se evidencia no fato de eu saber que mesmo quando Deus não faz, Ele continua sendo bom e continua me amando. Muitas vezes a gente vai orar e não vai ver a nossa oração respondida do jeito que a gente queria. Mas mesmo assim, porque eu creio num Deus que é bom, que é justo, que é poderoso, eu posso me alegrar. Eu posso olhar para Deus e falar assim, Deus, se o Senhor não me respondeu, o Senhor tem um motivo. Não dá para a gente querer entender todas as coisas que Deus faz. Nós somos muito limitados para entender isso. Aliás, se a gente entendesse tudo que esse Deus a quem a gente serve faz, esse Deus não seria digno da minha adoração. Porque ele seria pequeno demais. O nosso Deus é um Deus tão poderoso, tão grande, vê todas as coisas de uma perspectiva tão diferente da nossa, que é muita ousadia, muita pretensão da nossa parte, querer entender o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo. Então, quando eu digo que creio de verdade em Deus, eu creio mesmo quando Ele me responde do jeito que eu não queria, ou do jeito que eu não entendo por quê. Aliás, eu já falei isso aqui na igreja uma vez, e vou repetir porque eu gosto demais dessa frase. A melhor oração é aquela que a gente faria se a gente soubesse tudo o que Deus sabe. Vamos entender? Se eu fosse Deus e soubesse todas as coisas, eu iria responder as orações de uma maneira perfeita, não é verdade? Muitas vezes a gente pede, vamos pegar um exemplo básico assim, Senhor, me deixa ir para a praia. Bem bobinho, tá? Me deixa ir para a praia. E Deus diz não. E eu fico chateado porque Deus disse não. Só que depois eu vou ver que naquela praia choveu, teve um deslizamento. Isso é uma coisa bem simples. Mas Deus respondeu um não porque Ele sabia o que ia acontecer. Quando eu amo a Deus e creio que Ele é poderoso e que Ele me ama, quando eu creio que Deus me ama, eu não estou simplesmente ouvindo um não de um pai rabugento que não faz simplesmente porque não quer. Eu estou ouvindo um não de um pai que me ama e sabe que aquilo é melhor para mim. Quem é pai sabe. Se uma criança pede para sair dirigindo um carro, você vai deixar? Não. Por quê? Porque ele não sabe, ele não tem condição. Quer dizer que você não ama? Claro que não. Pelo contrário, porque você ama, você diz não. Mas a criança que não consegue entender os motivos do pai, vai falar assim, Deus não me ama, meu pai não me ama, puxa vida, eu peço para dirigir, e meu pai não deixa. Não é assim? E muitas vezes a gente age com Deus como crianças mimadas, que ficam pedindo alguma coisa para Deus, Deus não responde, a gente fala assim, Deus não me ama, Deus não me dá o que eu peço. Pelo contrário. Muitas vezes Deus fala não por causa do seu amor, da sua graça por nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que significa Zacarias? Que é o nome da pessoa que a gente está falando? Zacarias significa Deus se lembra. Deus se lembra. Sabe o que significa Isabel, que é a esposa dele? Deus faz o juramento, ou juramento de Deus, ou promessa de Deus. Você pega os dois, o casamento dos dois é o quê? Deus se lembra da promessa que fez. Deus se lembra da promessa de Deus. Os dois juntos estavam evidenciando o seguinte, que Deus se lembra daquilo que Ele prometeu. Agora, você consegue imaginar a frustração que podia estar no coração desse casal? Puxa vida, toda vez que alguém chamava por Zacarias, falava, Zacarias! Ele fala, Deus se lembra. Mas Deus esqueceu de mim, porque Ele não me deu o filho que eu estava querendo. Quando chamava Isabel, oi Isabel, tudo bem? Ela se lembrava, puxa, Deus prometeu, mas ainda não cumpriu aquilo que Ele tinha prometido para mim. Não parece difícil isso, gente? Agora, ainda assim, eles eram chamados de irrepreensíveis diante de Deus, porque eles faziam tudo que o Senhor havia proposto para eles. O coração deles, apesar de tudo, estava guardado no Senhor. Eles continuavam servindo a Deus. Vamos continuar lendo o texto. A partir do verso 8, né? 8, diz assim, ora, aconteceu que, exercendo Zacarias diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno,
coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Aqui é o seguinte, naquela época devia ter mais ou menos uns 20 mil sacerdotes lá em Jerusalém que trabalhavam no templo. Por causa disso, como tinha muita gente e o trabalho era limitado, só tinha um templo, eles tinham que ser escalados para o trabalho. Era muito comum que um sacerdote, ou que muitos sacerdotes, jamais tivessem oportunidade em toda a sua carreira como sacerdote de entrar no templo para oficiar o que Zacarias foi oficiar. Então, eles eram sorteados. Nesse dia, então, Zacarias é sorteado para entrar no templo para oferecer o incenso. E eu quero dizer para você que incenso significa, ou tem na Bíblia, a conotação de oração. Zacarias estava lá, ele ia entrar no templo para oferecer a oração das pessoas, do povo que estava do lado de fora. Veja comigo aqui, ó. Em Salmo 141, verso 2, diz assim: suba a tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Aqui o salmista está falando assim, ó, que a minha oração suba diante do Senhor como um incenso. Em Apocalipse, capítulo 8, verso 3, diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, e sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, incenso tem a ver com oração. A gente vê aqui, então, que Zacarias entrou para oferecer orações em favor do povo. Vamos continuar a leitura lá de Lucas. No versículo 11, diz assim: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem dará o nome de João. Verso 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Vamos ver algumas coisas aqui importantes. Primeiro que ele fala o seguinte: aparece um anjo diante de Zacarias, e Zacarias fica preocupado. Que negócio de anjo aqui? Não sei o que é isso. Ele ficou preocupado, ficou com medo, né? E a resposta do anjo foi: não se preocupe, não tenha medo. O Senhor ouviu a tua oração. Agora, a pergunta aqui é: que oração que foi ouvida aqui? O que Zacarias estava orando? Muito provavelmente, eu creio nisso, que Zacarias aproveitou a oportunidade de estar dentro do templo para orar pelo seu filho, que ele não tinha. Ele queria ter um filho. E outra coisa, ele não começou a orar há uma semana. Ele já era avançado em dias. Então, ele deve ter orado a sua vida inteira por um filho. E Deus ainda não havia dado esse filho para ele. Mas ali, ele aproveitou para orar pelo seu filho. Mas também, sendo ele um homem justo, excelente no seu ministério, como a gente viu aqui, ele devia estar orando também pelo povo que estava do lado de fora orando, junto com ele, como a gente vai ver no texto daqui a pouco. E qual era a oração que Zacarias estava fazendo pelo povo? Senhor, perdoa o seu pecado. Senhor, manda o Messias. Senhor, livra o teu povo de toda a opressão que ele está vivendo de Roma. Essa deveria ser a oração de Zacarias pelo seu povo. E o anjo diz: a tua oração foi ouvida. Quando ele fala isso, na verdade, as duas orações estavam sendo ouvidas. Tanto a oração que ele estava fazendo pelo seu filho, quanto a oração que ele fazia pelo povo de Israel. Porque o que o anjo estava falando é que ele seria pai daquele que iria anunciar a vinda do Messias. Zacarias ia ser pai de João Batista. Tanto que o anjo fala assim: o seu nome será João.
Lembra que eu falei para você sobre o significado do nome deles? Então, Zacarias significa Deus se lembra. Isabel, juramento ou promessa de Deus. Juntando os dois, a gente vai ter Jeová, Deus se lembra do seu juramento. Agora, o filho deles ia se chamar João. Sabe o que é João? Graça de Deus. Ou Deus é gracioso. Olha o nome dessa família. O que essa família representava? Deus se lembra da sua promessa. E a sua promessa é que Ele é um Deus gracioso. A sua graça vai se manifestar. Dá para começar a entender o porquê que esse filho demorou tanto tempo? Não é porque eles estavam pedindo errado, não é porque eles não mereciam, não é porque eles estavam pedindo do jeito que não era um jeito bom, é porque o tempo ainda não havia chegado. Porque a resposta de Deus para Zacarias e Isabel tinha um propósito muito maior. Deus não ficou assim preocupado, bom, eu não posso deixar passar muito, senão eles não vão ficar velhos, não vão poder mais ter filhos. Isso não é um problema para Deus, gente. Deus usa as coisas loucas desse mundo, usa aqueles que não são, para fazer aquilo que Ele quer fazer. Então, o que eu quero dizer para você, nesse momento, é o seguinte: sabe aquela coisa pela qual você tem orado há muito tempo? Que você acha que talvez já tenha passado da época? Já está muito velho? Não tem mais jeito? Deus continua podendo fazer. Deus continua podendo fazer. Mesmo no meio das suas limitações. Talvez você diga assim, não, meu tempo já passou, agora eu já estou velho. Não, aquela oportunidade que passou eu já perdi, agora não tem mais jeito. Puxa vida, agora já foi. Não, ainda dá tempo. Deus pode fazer um milagre. A mulher era estéril, mas além disso, ela era velha. Mas Deus, apesar disso, falou, não temas, eu vou te dar um filho. E não só isso, eu vou te dar um filho que vai fazer diferença na humanidade, porque ele vai ser aquele que vai à frente do Messias. Ele é aquele que vai anunciar o caminho do Messias. O Rei Todo-Poderoso vai vir porque este homem vai anunciar a sua vinda. Talvez o propósito, a tua oração ainda não tenha sido respondida, porque o tempo da sua resposta para cumprir o propósito de Deus ainda não chegou. Talvez você esteja pedindo por alguma coisa e você não sabe ainda qual vai ser a repercussão da resposta de Deus na sua vida. Deus quer sincronizar a resposta que Ele quer dar para você com o propósito eterno que Ele tem. Você pode ser usado no propósito eterno de Deus para fazer alguma coisa que Deus na eternidade definiu para você. Sabe, quando o anjo diz para ele que ele vai ser pai, e ele responde que, puxa vida, eu já sou velho e a minha mulher também é avançada em dias. O anjo responde assim, no versículo 19, eu sou Gabriel, homem de Deus. Gabriel significa homem de Deus. Que assisto, ou seja, que estou na presença de Deus, e fui enviado por Ele para falar-te essas coisas, essas boas novas de grande alegria. A proposta de Deus, a palavra de Deus, não depende das minhas circunstâncias. Você pode ser o velho, aquele que já passou do tempo, mas Deus é aquele que faz tudo apesar de nós. A palavra veio de um homem de Deus, o homem que estava diante de Deus, conhecia Deus e o seu poder. E a palavra de Deus para você nessa manhã também é essa. Não venha para Deus com as suas limitações. Não venha para o Senhor falando assim, Deus, eu não posso, eu não tenho, eu não sou capaz. Porque é o Senhor quem vai fazer na sua vida. Sabe por que eu sei que Zacarias não estava orando só por ele? Porque nesse momento ele fala assim, mas eu sou velho. Meio que Zacarias fala assim, não tem mais jeito. Por isso que ele devia estar orando pelo Messias, por aquele que haveria de vir. Por isso que a resposta de Deus ia ser uma resposta para Zacarias e Isabel, mas também para toda a humanidade. Nesse momento, então, ele fala assim, o anjo fala assim, porque você não creu, você vai ficar mudo.
Por que Deus faz isso com Zacarias? Para que ele não comece a falar palavras de incredulidade. Não é isso que a gente faz muitas vezes? Não sei se isso vai acontecer não. Deus falou, a palavra de Deus diz assim, mas não sei se é assim. É melhor ficar mudo. É melhor não falar nada. Se você não pode falar palavras de fé que condizem com a palavra de Deus, é melhor não falar nada. Foi isso que Deus fez com Zacarias. Poupou Zacarias de ficar trazendo de incredulidade para ele e para sua própria mulher. E o texto continua dizendo, então, que Isabel veio a ficar grávida. E eu quero mostrar para você, no finalzinho dessa história, lá a partir do verso 67 do capítulo 1, a gente vê o cântico de Zacarias. O cântico de Zacarias era o momento que ele estava, depois que seu filho nasceu, que ele estava agradecendo a Deus pela resposta que ele tinha recebido, pelo filho que ele tinha tido. Se fosse eu ia agradecer a Deus assim, Deus, obrigado pelo filho que o Senhor me deu, agora sim eu tenho uma herança, agora sim eu vou poder mostrar para todo mundo que Deus me abençoa, agora sim eu sou alguém que é igual a todo mundo, eu também sou um homem que tem um filho. Veja, eu esperei a minha vida inteira para ter essa bênção. O que está no meu coração? A gratidão porque o filho é meu, eu vou ter um filho. Só que o anjo já havia falado que esse homem iria ser um homem diferenciado, ele não ia beber vinho, ele não ia se comportar como todos os outros, ele ia viver separado, no deserto, comendo gafanhoto, se alimentando de mel silvestre. E a sua palavra ia trazer direção para muitas pessoas. Ele ia ser alguém que não ia viver para os seus pais, ele seria um homem que iria viver para Deus. E nesse cântico, nessa gratidão de Zacarias, a gente vê esse espírito dele. A partir do verso 67 diz assim, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu quem? O seu povo. E suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam, para usar de misericórdia e para se lembrar da sua santa aliança. Olha que interessante. Aqui aparece Zacarias e Isabel. Os nossos pais, e se lembrar, Deus se lembra, Zacarias, e a sua santa aliança, a sua santa promessa, Isabel. E do juramento que fez Abraão, nosso pai, de nos conceder que nos livre das mãos dos nossos inimigos e o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. E aí ele diz, profetiza para o seu filho, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados. Uma coisa que eu não falei e que é muito importante, é que o último livro do Velho Testamento é Malaquias. E Malaquias foi o último profeta. Depois de Malaquias, houve um silêncio de Deus durante 400 anos. Deus não levanta nenhum profeta durante 400 anos. Deus não fala mais com o seu povo durante 400 anos. Não era só Zacarias e Isabel que estavam aguardando o seu filho, aquele que iria ser o profeta, mas todo o povo estava aguardando Deus se manifestar. E quando Deus se manifesta, Ele vem para trazer uma palavra de salvação para todo o povo, para redimi-lo dos seus pecados. O filho de Zacarias e Isabel tinha um propósito que ia além dos dois, era maior do que os dois. E eu quero dizer para você hoje, que na sua vida também é assim e pode ser assim. A resposta da sua oração pode ir muito além daquilo que você está imaginando. Deus pode usar a sua vida e a resposta que você está aguardando para transformar a sua vida, a sua família, a sua cidade, o seu país, toda a humanidade. Simplesmente porque Deus vai abençoar a sua vida de uma maneira que vai além de tudo que você podia imaginar. Por isso, quando a promessa demorar, aguarde. Quando a promessa demorar, permaneça firme. Quando a promessa demorar, continue crendo que Deus é bom, que Ele te ama e que é poderoso para cumprir as suas promessas. O Salmo 37, versículo 4 diz assim:
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer que Deus vai responder todas as orações que eu fizer? É óbvio que não. Quando eu me agrado do Senhor, significa que quando eu começo a gostar das coisas que Deus gosta, quando eu começo a me preocupar com as coisas que preocupam o coração de Deus, quando eu começo a desejar as coisas que Deus deseja, o meu coração começa a desejar essas coisas. Nesse momento, não tem oração que o Senhor não responda para nós, porque o meu coração está completamente alinhado com Ele. Gente, não tem outro jeito da gente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, de alinhar o nosso coração ao coração do Senhor, que não seja através da leitura da Bíblia e da oração. Tem uma outra frase que eu gosto muito, eu vou repetir aqui, é que oração não é uma coisa que a gente faz simplesmente para conseguir alguma coisa de Deus. Mas oração também é algo que a gente faz para que Deus consiga algo de mim. Quando eu oro, quando eu abro o meu coração, quando me coloco diante do Senhor, com o coração quebrantado, ouvindo a sua voz, Ele tem a oportunidade de falar comigo aquilo que Ele quer que eu mude na minha vida. Ele tem a oportunidade de falar comigo aquilo que Ele quer que eu faça. Deus está chamando você para fazer diferença. E Deus quer abençoar a sua vida para que essas diferenças aconteçam. Então, se você não tem experimentado respostas de oração, eu não vou falar para você que você está pedindo errado, ou que você está em pecado, nada disso. Talvez você não tenha se atentado para o fato de que Deus quer que a sua vida manifeste a glória do Senhor num outro patamar. Por isso, o seu tempo não é seu, a sua família não é sua, o seu dinheiro não é seu, a sua carreira não é sua. Lembra que disse Tiago, você pede e não recebe porque pede para os seus prazeres só. Quando eu estou disposto a dividir aquilo que Deus tem me dado para fazer a obra dele, para trazer glória para o seu nome, Deus tem prazer em nos abençoar e trazer abundância para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Vou dar um testemunho pessoal. Eu trabalho na igreja como pastor há 11 anos, mas eu fui contratado para ser ministro de música. Isso já tem 25 anos. No momento em que eu fui chamado para vir para Campinas, eu estava num momento de estagnação na minha vida. Eu estava fazendo a mesma coisa toda semana, fazia o que tinha que fazer, era bom, estava bem, tudo bem, na sede, estava tudo tranquilo. Eu já me achava velho, eu falei, o que eu posso fazer mais? O que Deus pode fazer comigo? Já passou meu tempo. As oportunidades que eu tinha já tinham passado. Se eu olhasse só para mim, para as minhas habilidades, para as minhas capacidades, jamais eu iria achar que eu poderia estar aqui. Aliás, lá na igreja, na sede, tem outros pastores muito mais capacitados que eu, muito mais preparados do que eu. Pessoas que talvez estivessem muito na frente de uma oportunidade como essa. O que foi diferente? Duas coisas. Primeiro, eu falei, Deus, eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu não me acho capaz, mas o Senhor pode me capacitar. Então, a gente está pronto e disponível é a primeira coisa para que Deus possa usar a gente. E a segunda é crer que é Ele que faz. Gente, não é porque sou eu que estou aqui, é porque o Senhor capacita. Deus levanta quem Ele quer, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus sabe exatamente como sincronizar a nossa oração ao seu propósito. E não só isso, Deus sabe exatamente como sincronizar as minhas habilidades às necessidades deste povo. E o inverso também é verdade. Deus sabe como sincronizar os dons e os talentos de cada um de vocês com aquilo que Deus pode fazer através da minha vida. Então, quando a gente junta essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Prontos para fazer e cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida. Então, nessa manhã, quero te lembrar de uma coisa. Primeira coisa, coisas ruins acontecem para pessoas boas. Não é porque coisas ruins estão acontecendo que você não é bom.
ou que você é a última, a pior como é que é, bolachinha do pacote. Não. A gente está sujeito a passar por crises e dificuldades. Não tem problema. Isso faz parte da vida. Mas o Senhor não olha para a nossa limitação. Ele olha para o seu poder. E Ele vai nos responder segundo o seu propósito. De novo, a sua resposta vai além daquilo que você está imaginando. Você acha que Deus te deu o trabalho que você tem simplesmente para você levar o seu salário para casa? É muito pouco isso, gente. É muito pouco isso. Você acha que a família que você tem é simplesmente para você ter um conforto de se sentir amado? É muito pouco isso. Deus te colocou onde você está no seu trabalho para fazer diferença ali. Deus te deu a família que você tem para ser uma célula viva, que vai ser o lugar onde você vai ser treinado e preparado para fazer diferença onde você estiver, para abençoar outras pessoas. Você vai ser abençoado sim, não tenho dúvida disso, através dos outros, mas o seu chamado é para abençoar. Lembra quando eu preguei a respeito de Pedro, que a sua restauração começou no fato de ele ser chamado para cuidar de outras pessoas? É assim que Deus faz com a gente. A gente não pode ficar ensimesmado. Eu não posso ficar olhando só para mim, para as minhas dificuldades, para as minhas necessidades. Deus usa cada um de nós para alcançar o outro. Deus usa a gente para abençoar o outro. E quando a gente faz isso, Deus nos responde e faz o milagre que a gente está esperando. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Talvez você esteja pensando nas coisas que você tem pedido para Deus e não tem resposta. E eu espero que nessa manhã a palavra de Deus possa ter trazido um pouco de luz para isso. Possa ter trazido consolo para você, esperança para você, que não é tarde demais. Que Deus tem mais para fazer na sua vida. Que Deus tem respostas para você. Que Deus não se esqueceu. Deus se lembra. Deus se lembra. Deus fez promessas e Ele cumpre cada uma delas. Não porque a gente merece, mas por causa da sua graça. Quando o anjo falou para Zacarias que o nome de seu filho seria João, ele estava dizendo, não é porque você é um bom sacerdote, não é porque você faz tudo direitinho, mas é por causa da minha graça. Agarre-se à graça do Senhor nessa manhã. Agarre-se à graça do Senhor. Existe graça para você. Mesmo quando Deus não responder aquilo que você está esperando, existe graça. A gente pode se alegrar.